É possível dizer qual foi a primeira mitologia da história? De que forma a geografia de uma determinada região nos ajuda a entender a mitologia desse povo? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes a mitologia egípcia. Como você bem sabe, o Egito Antigo é um tema muito importante para o estudo da história, e o aspecto mitológico desse povo acabou se tornando um pilar fundamental para a sociedade egípcia. Por ser um assunto tão importante, muitas vezes isso acaba sendo traduzido em uma temática que chama a atenção de muitas pessoas. E é claro que isso é algo positivo, mas o problema é que também vemos uma série de erros, desinformações e até exageros que não fazem parte da mitologia egípcia. Ainda mais quando vemos partes dessa crença em filmes de Hollywood, games, séries e livros. Por esse motivo, além de contar os principais elementos da mitologia egípcia, eu quero te mostrar também de que forma temos acesso a esses elementos mitológicos e como eles nos ajudam a compreender alguns aspectos bem interessantes do Egito ao longo do tempo. Tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre o Egito Antigo. Nesse episódio eu fiz um grande resumão de toda a civilização. E é claro, foi meia hora falando de milhares de anos. Então você tem que entender que é um resumo. E eu tô falando isso porque uma informação importante para começarmos a falar de mitologia é que muitas vezes os elementos mitológicos e algumas práticas ritualísticas vão se alterar, dependendo de qual período do Egito Antigo estamos falando. Desde a sua formação, a sociedade egípcia era muito ligada à religiosidade. E é bem provável que a religiosidade e a própria mitologia egípcia tenham surgido por volta do ano 4000 a.C., ou seja, é quase 1000 anos anterior à própria unificação dessa civilização. Antes de existir o Império Egípcio, os povos nômades que se sedentarizaram próximo ao Nilo ficaram divididos em dois grandes grupos, o Alto e o Baixo Egito. E como o principal elemento natural era o próprio Nilo, o rio se tornou um importante personagem na criação das mitologias que surgiram anos mais tarde. Estamos falando de uma sociedade que se desenvolveu a partir da agricultura no meio de um deserto. Driblar essa dificuldade imposta pela natureza foi reflexo de uma observação das cheias do Nilo, permitindo que o solo ficasse fértil. Com o conhecimento que temos hoje, em pouco tempo encontraríamos respostas científicas que apontam o porquê do rio Nilo transbordar em alguns períodos e não transbordar em outros. Porém, para a civilização egípcia que estava se formando, esse foi um fenômeno tão fundamental que serviu como explicação da criação do próprio universo. E também é aqui que os nossos problemas começam. Eu tô falando de problema porque quando estamos falando de uma sociedade politeísta, ou seja, que cultua mais de uma divindade, o Egito Antigo cultuou mais de 200 divindades, é muita coisa. De acordo com a mitologia egípcia, essas divindades surgiram de uma divindade primordial. Em outras palavras, é tipo um deus original, tá ligado? Aquele que fez a vida surgir a partir da sua criação. Só que existia pelo menos 3 centros de cultos e divindades primordiais em lugares diferentes do Nilo. E cada cidade trazia para si a legitimidade de representar o deus primordial verdadeiro. Um desses centros de culto era em uma cidade chamada Iuno, que na língua grega recebeu o nome de Heliópolis, que significa Cidade do Sol. Em Heliópolis, eles pegaram o deus Atum-Ra como a sua divindade primordial. A cidade de Ineb-Heg elegeu Ptah como a deusa primordial. E por fim, a cidade Kumun adorava Thoth como o deus criador da vida. E é claro que ao longo dos anos, outras cidades foram criadas exclusivamente para prestarem culto a uma divindade específica. Mas a formação da mitologia egípcia está mais ligada a essas 3. E focando nessas cidades, aquela que os historiadores e pesquisadores mais estudam é Heliópolis, a Cidade do Sol. Heliópolis não recebeu esse nome à toa, Sol, na língua egípcia, significa Ra, e é um termo que compõe o nome da principal divindade egípcia.
De acordo com a mitologia criada na cidade de Heliópolis, no princípio de todas as coisas estava Nu, ou Num, um oceano celestial que tinha como principal característica ser praticamente imóvel. Temos aqui uma clara referência ao rio Nilo. E da mesma forma que o Nilo foi importante para a formação política e econômica do Egito, ele também foi importante para a formação religiosa desse povo. A questão é que o Nu, que sempre ficava imóvel, viu surgir uma divindade de dentro dele. E essa divindade que emergiu da água era Atum, conhecido também como Atum-Ra, a principal divindade do Egito Antigo. Teve um momento na história do Egito onde houve uma reforma monoteísta, e essa divindade que vai surgir nessa reforma se chama Aton, mas não estamos falando dos mesmos deuses aqui, tá bom? Atum-Ra é uma coisa e Aton é outra. Bom, mas quando o Atum-Ra sai das águas, a primeira porção de terra é criada para que ele possa habitar ali. E da mesma forma que acontece em outras mitologias, a vida começa a surgir das ações dessa primeira divindade. Uma coisa interessante sobre Atum-Ra e o seu processo de criação é que existem algumas tradições que contam as suas ações de formas diferentes. Mas o que todas essas versões tão diferentes têm em comum é uma coisa. Atum-Ra era um deus que gostava de si mesmo. E quando eu falo gostava de si mesmo, eu tô falando sério. Se você é ouvinte do História Meia Hora há algum tempo, você sabe que existir uma ou mais versões de um mesmo mito não é algo negativo, né? Muito pelo contrário. Quanto mais informações e versões sobre um mesmo tema existem, sabemos que mais pessoas e até diferentes povos tiveram contato com um determinado ponto da mitologia egípcia. Que Atum-Ra é a principal divindade do Egito, isso é quase unanimidade. O que não podemos bater o martelo é de que forma que ele criou as outras divindades que compõem o panteão egípcio. Bom, uma das versões diz que Atum-Ra criou as outras divindades com a sua própria boca, na verdade, com a sua fala. E até aqui, sem novidades, né? Ter o poder de criar coisas a partir da fala é algo que existe também em outras mitologias, como a judaica e a cristã. Bom, mas é a partir daqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, para dizer o mínimo. Uma outra forma que Atum-Ra encontrou para criar os outros deuses foi a partir de relações sexuais que ele teve com a sua própria sombra, chamada na mitologia de Kaibit. Tem ainda uma terceira versão usada para explicar como que as divindades egípcias surgiram, e dizem que elas foram expelidas da ejaculação de Atum-Ra. Por fim, alguns deuses foram criados a partir da saliva do primeiro deus primordial. Só que Atum-Ra não foi responsável por criar todas as 200 divindades que falamos no início do episódio. Atum-Ra vai criar, nesse primeiro momento, 8 deuses que serão entendidos como os principais elementos da natureza. As primeiras criações de Atum-Ra foi Shu, deus do ar, e Tefnut, a umidade do céu. E uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que esse ato criativo de Atum-Ra vai ser sempre em casais. O casal Shu-Tefnut vai gerar Geb, que é a terra, e Nut, que é o céu, formando então Geb-Nut. Geb-Nut tem algumas características bem interessantes que os diferenciam de outras mitologias ao longo da história. E quem explica isso muito bem é o historiador Júlio Gralha, ao dizer que, abre aspas, o deus Geb possuía um caráter masculino, ao contrário de muitas sociedades antigas que estabelecem uma relação feminina com a terra, a mãe terra. A deusa Nut, por outro lado, representava o céu, no qual estrelas, planetas e outros deuses estão presentes. Fecha aspas. Nut tem uma outra importância, pois é através dela que Atum-Ra navegava pelo mundo. Essa navegação durava aproximadamente 12 horas e começava no ventre de Nut, situado a leste, e terminava em sua boca, localizado a oeste. E eu não sei se você percebeu, mas esse é justamente o movimento que o Sol, que Ra, faz ao longo de um dia. Nesse ponto, encontramos a mitologia tentando explicar até os pontos mais básicos dos elementos da natureza. Mas enfim,
O casal Jeb-Nut gerou mais 4 filhos, mais 4 divindades. O primeiro filho é Osíris, o deus do mundo inferior. Depois Ísis, a deusa do trono, que é o mesmo trono que os faraós se assentam. Depois Sete, que é a divindade que representa as forças mais caóticas da natureza. E depois Néftis, a deusa do castelo, representando a própria formação do Egito. Por mais que pareça que Atum-Ra ficou meio de escanteio nessa história, foi a partir da sua criação que todos esses deuses foram criados, e Ra é considerado o mais importante em relação aos outros. Além disso, vai ser a partir das lágrimas de Atum-Ra que a humanidade vai ser criada. Por mais que tenha sido o próprio Atum-Ra que deu a vida à humanidade, a relação que ele tem com os humanos vai ser um pouco complicada. Algumas lendas contam que em determinado momento da história do Egito, Atum-Ra começou a sentir ciúmes da humanidade e da forma que eles viviam. Por esse motivo, ele entendeu que cometeu um erro ao criar os seres humanos e por isso decidiu que deveria matá-los. Só que ele não iria fazer isso com as próprias mãos, tá ligado? Ele vai terceirizar o trampo. Atum-Ra envia para a Terra Sekhmet, a deusa da guerra. E aí você me pergunta, pô, Vitão, da onde que saiu a Sekhmet? Quem criou? Então, gente, aqui a gente começa a entrar em um aspecto curioso sobre a mitologia egípcia. Não serão todos os deuses que nós vamos conseguir rastrear e descobrir qual é a sua origem exata, tá ligado? Não são todos os deuses que nós sabemos quem são os pais, quem são os filhos, de onde veio, por aí vai. E eu já tô te avisando isso porque ao longo desse episódio eu vou falar alguns nomes que vão parecer meio jogados, mas é porque eles fazem parte dessa categoria de deuses que nós não sabemos a origem. Bom, mas mesmo não sabendo de onde Sekhmet saiu, nós sabemos que ela tem uma fisionomia bem peculiar. A deusa da guerra terá um corpo de mulher, mas no lugar da cabeça tem uma cabeça de leão. Essa fisionomia tem como intenção causar espanto e medo. Afinal, estamos falando de um corpo de uma guerreira com a cabeça de um dos maiores predadores da Terra. Quando chega no Egito, Sekhmet começa a fazer o que foi designada para fazer: matar todo mundo. Ela de fato comete um massacre, mas com um número tão grande de mortes, Atum-Ra se arrepende e começa a pensar em algo para frear essa deusa da destruição. Só que, mesmo tendo começado a matar a população por uma ordem de Atum-Ra, o mesmo não acontece quando ele pede para que ela pare. Para Sekhmet, ela foi criada para matar. Deixar de fazer isso é quase que desvirtuar o propósito da sua existência. E por esse motivo, Atum-Ra faz uma espécie de poção mágica muito parecida com sangue humano e coloca em um ponto estratégico para Sekhmet tomar. Ela se aproxima, vê sangue humano e bebe. Quando ela ingere o líquido, ela sente o seu corpo ficando cada vez mais fraco, ao ponto de ficar completamente relaxado. Por se tratar de uma poção mágica, Sekhmet passa por uma transformação até se tornar Bastet, a deusa protetora da humanidade. Olha que mudança, né? Mas a transformação para essa divindade não fica apenas na função que ela exerce dentro da mitologia. A sua aparência também mudou. Se antes ela tinha uma cabeça de leão, agora Bastet tinha uma cabeça de gato, simbolizando a sua simpatia e proximidade em relação aos humanos. E deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você percebeu que esse papo de destruição da humanidade e depois da divindade voltar atrás também existe em outras mitologias? Mas enfim, gente, só uma viagem minha. Após essa confusão, Atum-Ra escolhe 2 dos seus filhos /deuses para governar o Egito e assim ensinar os humanos a viver. Osíris e sua irmã /esposa Ísis serão esses deuses que vão ensinar os egípcios a lidarem com a agricultura e com a metalurgia. E bom, eu tô falando de mitologia nesse episódio, e eu acho que você sabe o que tá faltando, não é verdade? Pois é, tá faltando uma treta familiar, rapaziada, um casos de família. E sim, né, como em outras religiões, como em outras mitologias, a egípcia também vai estar inserida em uma relação familiar que muitas vezes é bastante complicada. E a questão é que, além da moralidade, essa parte mitológica também serve para fundamentar algumas práticas sociais e religiosas, como a própria mumificação.
E hoje eu vou falar mais sobre isso e sobre como que a mitologia egípcia também foi usada como um ativo político. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais pra vocês sobre pirâmides, gregos, história, múmias e treta entre irmãos. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito LOLJA, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Saúdo a ti, ó Atum-Ra, pai dos deuses. Saúdo a ti, ó Sete Rators, aquela que é adornada com contas vermelhas. Saúdo a ti, deuses senhores do céu e da terra, como um servo atrás da criança, como um pastor atrás do rebanho. Se vocês não fizerem ela vir atrás de mim, então eu colocarei fogo em Buzíris e queimarei Osíris. Fecha aspas. Esse é um fragmento de um ritual de encantamento em busca do amor. E é provável que esse escrito tenha sido produzido por volta do ano 1100 a.C. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que se trata de um pedido dos deuses, tem uma ameaça ali no final, né? Caso o pedido não seja atendido. Um dos deuses citados nesse ritual é Osíris, um dos filhos de Atum-Ra e aquele escolhido para administrar o mundo dos humanos. Porém, Osíris não é importante apenas para trazer a pessoa amada em 7 dias. Osíris é um dos personagens principais em um mito que é tão importante quanto a própria mitologia egípcia. O mito de Osíris conta que ele e a sua irmã e esposa Ísis estavam exercendo as suas funções de administradores muito bem. O trabalho estava sendo tão bem feito que o casal era muito popular entre os humanos. Essa popularidade fez com que o seu irmão Sete sentisse muita inveja, mas foi um sentimento de inveja num grau além do aceitável. Quando não conseguia mais lidar com o sucesso dos irmãos, Sete assassinou Osíris para tomar o seu lugar à frente do Egito. Além de matar o seu irmão, Sete jogou o corpo no rio Nilo para tentar esconder o seu crime. Quando Ísis descobriu o que aconteceu, ela saiu desesperada em busca do corpo do seu marido e irmão. E por mais difícil que fosse a tarefa, Ísis consegue achar o corpo de Osíris e esconde em um lugar mais afastado. O que ela não esperava é que Sete também estava em busca do corpo, e ao encontrá-lo, o esquarteja em 14 pedaços e os lança no rio Nilo. A missão de vida de Ísis agora é encontrar as 14 partes do corpo de seu marido para tentar juntar tudo novamente. Essa história da Ísis sair em uma busca frenética e determinada vai ser muito importante para a própria deusa e para a sociedade egípcia também, mas eu vou explicar isso mais para frente. Cada parte que Ísis encontrava, ela guardava para poder fazer um ritual para juntar tudo novamente. Só que a essa altura, ela contava com a ajuda de um dos deuses chamado Anubis, o deus da passagem ao pós-morte. No total, os dois conseguiram encontrar 13 pedaços de Osíris, o que faltava era o seu pênis. O ritual que Ísis e Anubis fizeram envolveu enfaixar o corpo de Osíris completamente para que ele pudesse receber a magia. Ísis começa então a usar a sua magia para fazer com que o seu marido retorne à vida. E ela consegue,
mas não da forma que esperava. Ao voltar à vida, Osíris recupera o seu membro perdido e, através de uma relação que o casal teve, nasce Horus. E eu disse que as coisas não saíram conforme o planejado porque Osíris voltou a viver, mas não pôde viver no mundo dos vivos. Ele passou a reinar sobre os mortos. Em compensação, o filho do casal Horus tirou seu tio Sete do trono e se tornou o líder legítimo do Egito. E de acordo com a mitologia egípcia, Horus é o primeiro faraó do Egito, e todos os outros faraós da história são sucessores dele. Além de narrar uma tragédia familiar clássica, o mito de Osíris nos ensina muito sobre a sociedade egípcia. Em primeiro lugar, é desse mito que os egípcios atribuem a origem do processo de mumificação, que é tão famoso e emblemático no Egito. De acordo com a tradição, as pessoas que eram mumificadas estavam sendo preparadas e preservadas para o além-vida. Nesse sentido, esse hábito se popularizou entre os faraós, porque a primeira mumificação foi feita por dois deuses muito importantes. Bom, uma outra coisa que podemos perceber no mito de Osíris é aquele lance de existir uma relação entre dois irmãos, onde um é o polo da bondade e o outro é a representação do caos e da maldade. Quantos livros, filmes ou até mesmo outras mitologias contêm exatamente essa premissa, não é verdade? Bom, podemos pensar nesse mito como uma história que influenciava as relações sociais, principalmente na forma que as mulheres egípcias deveriam agir, como bem explica o historiador Pedro Paulo Funari, abre aspas. O papel de Ísis como mulher, esposa, dedicada e leal, que procura o corpo do marido e não descansa enquanto não o encontra, o poder de magia também de Ísis e a possibilidade de ressurreição que revivem Osíris e reconstituem o seu falo, permitindo assim que Ísis gere um herdeiro, o filho Horus. Fecha aspas. Vocês conseguem perceber que, a partir desse mito, a Ísis se torna praticamente um símbolo feminino a ser seguido? É bem possível que essa e outras histórias tenham sido criadas apenas para mostrar como homens, mulheres, servos, sacerdotes, etc. deveriam agir. Por fim, o mito de Osíris também tem uma função política. Dentro da história, além de Sete ser o assassino de Osíris, ele também é aquele que assume o trono de uma forma indigna, de uma forma ilegítima. Quando Horus nasce e derruba o seu tio do poder, o que está acontecendo aqui é a retomada de um poder político legítimo. Dentro da história do Egito, esse mito vai servir para fundamentar o poder político dos faraós de forma hereditária, ou seja, um governo legítimo é aquele passado de pai para filho. Se por acaso alguém fora dessa relação familiar assumisse o trono, poderia ser considerado um governante fajuto. Uma outra coisa importante ligada à imagem de Horus é a legitimidade que esse mito dá aos faraós. Por serem figuras políticas que representam uma divindade, a sua autoridade automaticamente estava referendada. Como nós falamos naquele episódio sobre o Egito Antigo, pouquíssimas vezes os faraós foram contestados, e nas vezes que isso aconteceu, o negócio ficou feio. Mas enfim, gente, vocês conseguem perceber como que um mito que fala sobre uma relação familiar consegue falar tanto sobre a sociedade egípcia? Bem, apesar desses deuses serem os mais importantes do panteão egípcio, ainda temos muitos outros que merecem destaque. Uma divindade que sempre aparece nos rituais, mas não é tão falado assim, é o deus Thoth. Esse deus é o deus do conhecimento, da escrita e dos escribas. Uma de suas funções, além de ter inventado a escrita, é registrar se a pessoa teve ou não o seu coração digno de ser pesado ao fazer a passagem para o mundo dos mortos. Se o coração do falecido estivesse em equilíbrio com suas penas, e pena de escrever, tipo uma caneta do escriba, tá ligado? Se tivesse, ele era declarado alguém justo e verdadeiro. Temos também a primeira-dama Hathor, que é a esposa de Horus e escolhida para ser a guardiã das mulheres e protetora de todos os amantes. Uma coisa bem interessante sobre a mitologia egípcia e que chama a atenção de muita gente é a forma que esses deuses são representados. Por exemplo, algumas divindades tinham feições humanas completamente, dos pés à cabeça, como Ísis, Néftis e Amon.
Mas alguns deuses, como Anubis, Sobek, Tote ou Bastet, são figuras antropozoomórficas. E eu sei que parece um palavrão, mas nada mais é do que a junção de elementos humanos com elementos de animais. Em geral, esse tipo de divindade tem um corpo humano, mas a cabeça é de um animal. Mas temos também divindades que por algumas vezes são representadas totalmente como animais, como o boi Apis, o próprio Horus, que às vezes é representado como uma águia, ou o Bastet, que por vezes é representada como uma gata. Uma coisa bem interessante sobre esses animais que simbolizavam alguns deuses é que existem casos dos próprios animais serem mumificados. Não é raro encontrarmos múmias de gatos, cachorros e até de animais maiores. E o motivo é que esse animal representava alguma divindade. E caso você queira ouvir mais sobre mumificação, o episódio dessa semana para os apoiadores é sobre a múmia mais antiga da história, só que provavelmente ela não é do Egito. Se você quiser ouvir esse episódio que eu faço para os apoiadores, é só clicar lá no link da descrição ou acessar apoia.se/História em Meia Hora. Você vai ter acesso a esse episódio e a mais de 60 que já tem por lá. Você tem acesso a todos eles, tá bom? Mas se tratando de divindades egípcias, vocês notaram que a maioria dos nomes que falamos até aqui é até bem tranquilo de pronunciar? Então, isso acontece porque boa parte dos nomes que eu usei não foram os nomes originais na língua egípcia, e sim em grego. A língua grega é a língua que dá o nome a várias divindades por alguns motivos. O primeiro desses motivos é que foi a partir da chegada de historiadores gregos no Egito que passamos a ter contato com muitos elementos dessa mitologia. Isso quer dizer que os próprios egípcios não se preocuparam tanto assim em registrar boa parte dos elementos da sua própria mitologia. E é claro que nós temos vestígios dos próprios egípcios, como as pirâmides, templos, escritos nas paredes e alguns livros considerados como o Livro dos Mortos, supostamente escrito pelo deus Tote. Molecada, mais uma vez, isso não invalida em nada a experiência dos egípcios ou aquilo que sabemos deles. Isso só quer dizer que os gregos tinham uma preocupação muito grande em anotar as coisas diferentes de outros povos. É só isso, tá? Uma outra coisa do porquê esses termos estarem na língua grega é que em determinado período o Egito foi assimilado pelo Império Macedônico, que resultou inclusive na dinastia Ptolomaica. E quem era dessa dinastia era a Cleópatra, e inclusive tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre ela. Eu recomendo que você ouça lá depois. Mas enfim, os deuses egípcios não só tiveram seus nomes traduzidos, como influenciaram outras culturas que tiveram contato. A própria Ísis foi usada como modelo para que algumas deusas da mitologia romana fossem criadas. E isso só nos mostra como o mundo antigo era interconectado e as relações eram bem estreitas. Uma prova disso é que diversas divindades estrangeiras foram associadas às divindades egípcias. Essa prática era muito comum e muito usada como uma forma de mostrar que os governos estavam interessados em negociar ou firmar alguma parceria. Por exemplo, o deus Hermanubis é a associação do deus egípcio Anubis com o deus grego Hermes. Mas a arqueóloga Márcia Jamili, do excelente canal Arqueologia pelo Mundo, explica que essas associações não eram feitas apenas somando duas divindades, tá? Existiam algumas situações em que uma nova divindade era criada, usando elementos de deuses diferentes. Ela cita o seguinte, abre aspas, o deus Sérapis é a junção das qualidades dos egípcios Apis e Osíris com os gregos Zeus, Dionísio e Esculápio. Fecha aspas. O relato da arqueóloga é bem interessante por mostrar como as culturas estavam interligadas, a tal ponto de fazer com que as divindades se misturassem. Por mais que a mitologia egípcia fosse um elemento extremamente importante para a formação dessa civilização, essa forma de expressar a religiosidade ultrapassou a barreira do tempo e se faz presente até hoje, né? Seja em outros mitos, seja na forma de entender o mundo a partir de fenômenos da natureza, ou seja, usando a religião para se legitimar politicamente.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Falar sobre mitologia é muito maneiro e, eu quero falar mais. Então, se você quer mais, compartilha esse episódio, que aí eu vou ver que vocês estão gostando e vou fazer bastante sobre essa temática, né? Mitologia em geral. Posso falar de mitologia nórdica, já tem episódio sobre mitologia indígena, posso falar sobre muita coisa. E mitologia indígena cabe mais uns 3 episódios fáceis. Inclusive, né? Porque tem muita coisa, mas enfim, isso é outro papo. De qualquer forma, me ajuda, compartilha esse episódio aí com o seu amigo. Todo mundo tem um amigo que gosta de história, manda pra ele. Ou você pode postar lá no Instagram, e aí você me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode postar também lá no Twitter, tá bom? É no @H30podcast. Rapaziada, não se esqueça, a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora, que é o que mantém esse podcast de pé, é o Apoia-se, beleza? Então dá uma passada lá, não custa nada dar uma olhada, de repente você se anima, tá ligado? Entra lá no apoia.se/História em Meia Hora, é apoia.se/História em Meia Hora. Rapaziada, o História em Meia Hora ele faz parte de um grupo de podcasts de educação. Tem o História em Meia Hora, tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, e tem também o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança. E tá vindo mais por aí, esse ano ainda tem mais pelo menos 1 ou até 2 no ar. Rapaziada, muita gente me pediu pra fazer um Pix, né, pra galera me dar um apoio ali isolado, né, e não assinar, né, cartão de crédito, essas coisas. Então anota o Pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo, tá bom? O Pix é historiaemmeiahora@gmail.com, historiaemmeiahora@gmail.com, e também é o meu contato. Então se você quiser falar comigo, é só você mandar e-mail pra aí, tá bom? E gente, é isso, me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Instagram, no Twitter e também lá no TikTok, tá? Todo dia eu faço um videozinho educativo no TikTok, dá uma passada lá no Reels também, no Instagram, que de repente você vai gostar, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!